Salve, salve, jovens! Aqui é a professora Miriam Raspante para mais uma aula de História Geral, hoje com o tema A Crise do Capitalismo, ocorrida nos Estados Unidos da América no ano de 1929, que irá se espalhar por todo o planeta. Alguns países sofrerão mais com essa crise do capitalismo, outros menos. Mas vamos lá ver do que se trata, então, a crise do capitalismo de 1929, também conhecido como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que vocês têm que entender, jovens, que no período entre guerras, então, do fim da Primeira Guerra Mundial, 18-19, até o início da Segunda Guerra Mundial, 1939, ocorreu então um grande problema financeiro nos Estados Unidos, devido à grande especulação dentro da Bolsa de Valores, principalmente na cidade de Nova York. Imaginem o seguinte, jovens, uma pessoa tem um X de dinheiro e ela quer aplicar, ela quer fazer render, ela quer transformar, ela quer multiplicar esse X de dinheiro. Mas o X de dinheiro dela não é tão grande que dê para ela comprar uma casa, ou então ouro, ou algum outro tipo de bem. Com o pouquinho de dinheiro que ela tem, ela vai até a Bolsa de Valores, que tem em todos os países do mundo, não existe um país no planeta Terra que não tem essa instituição chamada Bolsa de Valores, e com o pequeno dinheiro que essa pessoa tem, ela consegue comprar um pedacinho de uma empresa física que existe. Esse pedacinho nós chamamos então de papéis, de ações de uma determinada empresa. Atualmente, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos com o episódio da barreira de Brumadinho, com a grande, no comecinho do ano passado, de 2019, todo a avalanche que matou centenas de pessoas na região da cidade de Brumadinho, teve uma grande queda no valor das ações da empresa chamada Vale do Rio Doce. Então, a Vale do Rio Doce era uma empresa de extração de minérios, entre outros também coisas que ela produz. Ela vendia uma pequena parte da empresa para qualquer pessoa. E essa pequena parte, então, se chama ações. Então, com a queda da barragem de Brumadinho, as ações, o valor das ações da Vale do Rio Doce, da empresa mineradora Vale do Rio Doce, praticamente viraram centavos. Então, isso daqui é uma explicação que eu dou só para vocês entenderem o que é Bolsa de Valores. Então, lá em 1929, nos Estados Unidos, muitas pessoas pegavam o dinheiro, pouco, e aplicavam, compravam ações de outras empresas. Ocorre o quê? Que nem sempre essas empresas existiam de fato. No caso aqui do Brasil, de Brumadinho, a empresa Vale do Rio Doce, ela existe. Ela tem uma sede, ela tem um local onde ela está fisicamente. Mas lá em 1929, ocorre que muitas das empresas que estão vendendo ações na Bolsa de Valor de Nova York nem existem, não tem prédios físicos, não tem um escritório, não tem nada, nem o dinheiro. Então, isso se chama especulação. Essa crise de ordem financeira ocorre quando se descobre que essas empresas não existiam fisicamente. Eram empresas imaginárias. E elas, então, vendiam ações
sem mesmo existir. Essa venda dessas ações que não poderiam ser vendidas porque a empresa nem existia, leva milhões de pessoas ao desemprego, à fome, doenças e, de uma forma geral, ao desespero. Nessa imagem agora nós vemos uma família desamparada que é obrigada a morar numa das praças públicas, essa especificamente no Central Park, em Nova York, e vocês observam que é uma vida precária, uma mãe com um bebê e uma criança pequena morando praticamente em uma tenda. Vemos aqui então um tumulto, uma destruição, um quebra-quebra pelas ruas de Nova York, quando as pessoas que compravam ações dessas empresas imaginárias descobriram que essas empresas, na verdade, nem existiam. Então, o principal fator que contribui para a crise do capitalismo, para a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, foi a expansão de crédito praticado pelo Banco Central Americano desde 1924. Ou seja, jovens, a permissão do Banco Central dos Estados Unidos da América permitindo que empresas que nem existiam colocar ações, pedaços dessas empresas para serem vendidos na Bolsa de Valores. Após, então, a Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos se torna a mais importante do mundo. Vocês se lembram na videoaula anterior que os Estados Unidos vai entrar junto com a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, e ajuda eles a vencerem a guerra. Então, a economia, ela começa a efervilhar lá em 1919, 1920. A destruição da Europa, então, prejudica a produção econômica de países como Inglaterra, França, Alemanha. Isso também ajuda a economia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos conseguiram, no pós-guerra, produções recordes nas fábricas, estimular a oferta de crédito, ou seja, emprestar dinheiro. Os bancos emprestavam dinheiro, claro que a juros, mas emprestavam, e a política de aumento salarial. Então, eles conseguem isso logo após a Primeira Guerra Mundial. Com a intervenção do governo dos Estados Unidos na economia, o que acontece? Descobre-se, então, que essas empresas não existiam e os investidores que tinham comprado ações, pequenos pedaços dessas empresas lá na Bolsa de Valores de Nova York, percebem então, com a intervenção do governo dos Estados Unidos, um sinal de tranquilidade. Observem aí nesse próximo slide uma manchete de um jornal. Agora nós estamos vendo, gente, uma história muito próxima de nós. Então, a história recente da humanidade, ela é documentada através de jornais, imagens, cinema. E vocês estão vendo agora comigo na tela da videoaula um jornal da época dos fatos. Observem lá em cima, ó, 24 de outubro de 1929, New York City, então a cidade de Nova York. E aí vocês veem na manchete traduzida por mim a seguinte frase: Rua do Wall, né, Wall Street, uma rua que existe lá em Nova York chamada Wall. Essa é a rua da Bolsa de Valores até hoje nos Estados Unidos, e está escrito assim: Rua Wall entra em pânico com os estoques. Estoques do que, gente? Estoques aqui no sentido de descobrir que tudo aquilo que estava sendo vendido de ações, elas nem existiam. Em 29 chegou o momento que não se podia mais esconder o caráter artificial da economia dos Estados Unidos. Havia então muito dinheiro circulando, mas não tinha valor nenhum. Lembrem-se que a professora Miriam sempre falou para vocês:
Dinheiro, eu tenho que ter uma quantidade em ouro guardado no Banco Central. Para cada um dinheiro, eu tenho que ter 1 grama de ouro, para ter uma economia forte. Nessa mesma época, jovens, o Brasil, então, ele é o maior produtor de café do mundo. A economia, nesse momento da história, é a economia da cafeicultura, a economia do café, dos barões de café. Então, o que eles viram-se? Eles se viram ali com cafés estocados e sem poder vender, porque não tinha dinheiro, nem nos Estados Unidos. A Europa tinha acabado de sair de uma guerra, então ninguém tinha dinheiro para comprar o café. Então, o que o governo brasileiro resolve fazer? Queimar sacos, né? A gente não chama de saco de café, sim sacas de café que estavam estocadas nas fazendas e no Porto de Santos. Ele resolve queimar tudo isso, né? E é a imagem que a gente está vendo agora. O interessante, jovens, que lá para a crise dos Estados Unidos vai surgir um homem chamado Roosevelt. E Roosevelt, então, ele vai fazer um acordo chamado New Deal, novo acordo, que vai colocar a economia dos Estados Unidos no eixo. Então, esse presidente da República, chamado Theodore Roosevelt, e Theodore Roosevelt, então, começa a acalmar os ânimos, então, da economia americana. Voltamos, então, para a foto da queima do café. Isso daí tudo são montanhas de grãos de café que estão sendo queimados lá no Vale do Paraíba, região de Cruzeiro, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Vassouras, Penedo, ok? E aí o que a gente tem que entender? Que as principais consequências da crise de 1929 é o grande desemprego, um desemprego em massa, a falência de várias empresas nas cidades e no campo. O que vai acontecer? Muitas empresas, pequenas empresas, acabavam comprando ações daquelas empresas imaginárias e empregando um capital ali que faltou para elas na hora do aperto econômico. A fome, o despejo, a extrema pobreza, doenças, o endividamento de comerciantes, a quebra de diversos bancos. Então, bancos que você depositava o seu dinheiro e na hora que você ia bater lá para ter o seu dinheiro de volta, você não encontrava nem o banco mais aberto. E também nós vamos ter muitos suicídios nessa época lá em Nova York. Essa imagem, então, nos traz a invasão de um banco lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em que as pessoas queriam a todo custo reaver as suas cardenetas de poupança. Veremos agora uma imagem de frente a um café e donuts, né? Um café e bolinho, uma loja de café, e aonde se servia gratuitamente sopa, café e os donuts, né? Que aqui no Brasil a gente chama de rosquinhas. Por fim, eu quero que vocês observem muito bem essa imagem agora desse slide. Nesse slide nós temos uma fila com pessoas com balde, panelas, cestos, pessoas que vocês podem perceber que são descendentes de africanos, então uma população afro-americana, e brancos e pessoas descendentes de europeus empobrecidos, numa fila buscando alimento. E no fundo dessa fila nós temos um cartaz que diz o seguinte: o mais alto padrão de vida do mundo, não há maneira como a maneira americana. E aí dentro de um carro, um pai branco, 2 filhos sadios, gozando de saúde, a esposa, o cachorrinho
Então essa era a American Way, a vida americana, o jeito americano de se viver. Mas isso antes da crise de 1929. Esse é um cartaz que esboça a riqueza dos Estados Unidos no período pós Primeira Guerra Mundial, em que as fábricas estavam produzindo produtos e vendendo para a Europa, para a América do Sul, para a Ásia. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, com a crise do capitalismo em 1929, o que nós temos é essa dicotomia, uma fila de pessoas procurando o mínimo de alimento para sobreviver e um cartaz ao fundo, um outdoor, informando que a melhor maneira de se viver era a maneira americana. Espero que vocês tenham gostado, jovens. Essa foi uma aula diminuta sobre a crise de 1929, a crise do capitalismo que levou no Brasil a cafeicultura, a produção do café ser substituída, porque ela entra também em crise econômica. Muitos barões do café daqui de São Paulo e do interior de Minas vão perder todas as suas fortunas e vai surgir uma nova roupagem de uma nova economia. Ok, jovens? Espero que vocês tenham gostado. Deixo o meu beijo no fundo do coração de vocês. Espero vocês na próxima aula, na próxima semana. Beijo!